Alvíceras, alvíceras. Hoje veremos Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis tem vários problemas, vários pontos de dificuldade para o exegeta, para o crítico textual. No capítulo 1, versículo 2, o problema aqui é a palavra ruar, né? O que diz lá no versículo 2 do capítulo 1? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você vê aí no alto do seu vídeo, à direita, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele está assim em várias traduções da Almeida e em várias outras versões da Bíblia em português e também em outras línguas. Qual é o problema aqui? O termo hebraico ruar, assim como o termo grego pneuma, se você for na Septuaginta, você vai ver pneuma, tá? Pode significar vento. Tanto assim que a Bíblia de Jerusalém traz um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Quem defende essa tradução afirma que o uso do termo espírito fica meio inadequado porque resultaria na imposição de uma doutrina do Novo Testamento a um texto do Antigo, especialmente quando o tradutor, como você vê aí no alto do seu vídeo à direita, força a inicial maiúscula, que inexiste no original, deixando então a palavra espírito como sendo um substantivo próprio, espírito com E maiúsculo, dando a entender claramente e inconfundivelmente a se tratar do Espírito de Deus, a segunda pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A melhor tradução, contudo, é a da Bíblia de Jerusalém, sopro. A Bíblia do Peregrino tenta uma saída pela tangente, uma saída alternativa, trazendo a palavra alento, e o alento de Deus se movia sobre a face das águas e tal. Mas realmente a melhor opção tradutiva é a palavra sopro, e o sopro de Deus se movia sobre a face das águas. Por que é a melhor opção? Porque além de isso ser defeso na melhor tradução, nos cânones da tradução, da melhor tradução possível, além disso está garantido ter a sua correção garantida, não há nada errado do ponto de vista técnico traduzir pneuma ou ruar por vento ou sopro, além de não haver erros de tradução. Se você opta pela palavra sopro ou vento, você se torna você se torna mais isento. Você deixa o texto, na verdade, mais imparcial. Você deixa o texto mais imparcial e você remove a possível conexão que possa existir entre aquele texto, aquela palavra, e algum dogma cristão, algum dogma teológico posterior. Entende? Então, quando eu coloco lá, e o sopro de Deus, e o vento de Deus, sopro é melhor, e o sopro de Deus se movia sobre a face das águas, primeiro que sopro ou vento, necessariamente, para que existam, eles precisam estar em movimento. Então, eu já entendo e opto por essa palavra por conta disso, assim, de cara, ao passo que espírito, até por ser, mesmo que não seja o Espírito de Deus, possa ser qualquer espírito, ele não necessariamente está em movimento, ele pode estar parado, Agora, quando você fala vento, quando você fala sopro, necessariamente é preciso que aquele ar esteja em movimento. A definição até física de vento é o ar em movimento. Então, como no próprio versículo você vai ter ali na sequência se movia sobre a face das águas, então eu entendo que vento ou sopro, de preferência sopro, seja a melhor opção. Segundo que, quando eu coloco sopro ou vento ali, e o vento e o sopro se movia sobre a face das águas, eu não estou induzindo o leitor a associar aquele vento ou aquele sopro com a pessoa do Espírito Santo. Mas assim, eu também não estou proibindo, eu não estou impedindo, obstaculizando essa interpretação, essa leitura. Entende? Então, eu nem por um lado estou induzindo e nem por outro lado estou atrapalhando ou impedindo que aquele leitor faça essa leitura se ele quiser. Então,
não fere nenhum princípio técnico de tradução, não fere, não impede, né, nenhuma leitura dogmática que se venha a fazer ulterior, e além disso, ainda conta, do meu ponto de vista, ainda conta com essa coerência maior, porque, como eu já falei, a palavra sopro e a palavra vento se encaixam melhor, né, no verbo pronominal que se segue, se movia. Tem mais a ver com a dinâmica, com o significado do verbo, né? Então, eu acho que está correta a Bíblia de Jerusalém ao optar pela palavra sopro, tá? Então, palmas aqui para a Bíblia de Jerusalém.